Então, boa noite a todos aí. Obrigadão por terem vindo aí nesse sabadão, trocar essa ideia aí com a gente. Cara, então, contar um pouquinho da minha história, né, para quem nunca... Eu já falei em alguns lugares, né? Mas para quem nunca teve assim, né? Todo mundo vê eu fazendo conteúdo aí de astronomia, de foguete e tal, né? Às vezes deve perguntar por quê. Eu sou apaixonado por astronomia de 1986. Em 1986, o cometa Halley passou. E desde quando o Halley passou, eu acabei me apaixonando por astronomia. A astronomia, ela vive desses grandes surtos assim. Não era para ser assim, mas infelizmente é. Então teve lá quando o homem pisou na Lua, na década de 60, 70, foi um grande boom da astronomia. Depois teve o Halley. Aqui no sul do Brasil, para quem não sei se o pessoal já era nascido, mas em 94 teve o eclipse total do Sol. Alguém lembra aí? Eclipse total do Sol, passou aqui em Santa Catarina inteiro, aqui, ó, cruzou o estado inteirinho. Foi um momento também desses. E é meio como uma onda, assim. Toda vez que passa, fica uns resquícios para trás. E eu sou resquício dessa geração do Halley em 1986. Eu vi o cometa Halley, muita gente fala que não viu e tal, mas ele foi visível, sim, eu cheguei a ver ele. E, a partir dali, eu me apaixonei por astronomia, até o ponto de eu fazer e estudar geofísica, porque eu sou formado em geofísica, por conta da astronomia, porque eu queria, na verdade, fazer astronomia. Mas aí, para vocês verem como que é a vida da gente, ela dá algumas reviravoltas, tá? Eu estava lá na USP, na Universidade de São Paulo, em 94 mesmo, ia ter um eclipse não do Sol, mas ia ter um eclipse da Lua. E eu vi 3 astrônomos reunidos assim, e fui de boa perguntar para eles, né, onde que nós vamos ver o eclipse hoje da Lua? E os astrônomos chegaram para mim e falaram assim, que eclipse? E aí isso aí me deu uma, assim, nossa, eu falei, deu um desânimo, na verdade, gigantesco. Porque eu pensei o seguinte, cara, o cara é astrônomo e ele nem sabe que vai ter eclipse. Será que é isso que eu quero seguir mesmo? A sorte é que eu não estava fazendo astronomia, eu estava fazendo geofísica. E aí eu segui por essa área. Então, eu sou geofísico de formação. Aí, logo que eu terminei o meu curso de geofísica, aconteceu um negócio muito importante no Brasil, no setor de petróleo, que foi a quebra do monopólio da Petrobras. Por conta disso, centenas de empresas do mundo inteiro vieram para o Brasil. E eu comecei a trabalhar embarcado, então eu trabalhei embarcado muitos anos da minha vida. Depois eu fiz mestrado em engenharia de petróleo e doutorado em geologia. E trabalho lá com o pessoal da Unicamp, no CEPETRO, que chama Centro de Pesquisa de Petróleo. A gente cuida de campos aí do pré-sal, principalmente da Shell. E aí vocês podem perguntar, e a astronomia? Porque eu larguei, né? Mas aí eu fiz a parte que é a parte que eu estou aqui até hoje fazendo, que é essa parte de divulgação científica. Então, eu estava até falando com eles ali antes, né? Muita gente fala de produzir conteúdo, tal, que é o que eu trabalho, né? Hoje, um dos meus trabalhos é esse, produzir conteúdo, só que é produção de conteúdo científico. E isso é muito diferente de qualquer outro tipo de produção de conteúdo que você pode ver por aí. Tem várias nuances ali na divulgação científica que te pegam em várias coisas. Primeiro, né, a gente sabe, embora vocês estão aqui, muito obrigado de novo, mas a gente sabe que o Brasil não é o país que ama a ciência tanto assim como outros lugares do mundo. Então, a gente tem uma dificuldade de não ter eu sei que eu não vou ter 40 milhões de pessoas no meu canal, entendeu? Queria que tivesse, mas eu sou realista com isso. E fora isso, quem divulga, faz a divulgação científica, sofre um preconceito dos próprios cientistas. Isso é que é terrível. Então, por exemplo, eu tenho uma briga gigantesca diariamente dentro da universidade porque o pessoal não aceita que eu faça divulgação científica. Eles não aceitam, simplesmente eles não aceitam. Eles acham que eu devia estar escrevendo artigo, eu escrevo artigo, mas eu faço a parte da divulgação também. Só que isso gera vários atritos aí que acabam prejudicando a própria ciência no Brasil, entendeu? Porque você vê que não é um setor que é unido. Era para ser, mas não, infelizmente não é. Então, eu fui por esse caminho aí da divulgação científica e tô nessa aí, espero não parar, né? Vamos ver.
E o legal disso, até puxando um gancho sobre produção de conteúdo, é que você comentou que começou em 1994 com acesso à internet. Não necessariamente a produção de conteúdo, mas o seu contato com a internet começou em 94, é isso? Eu divulgo astronomia desde 1991, na verdade. 91? Eu fazia um negócio chamado Boletim Astronômico Aldebaran. Aldebaran, para quem não sabe, é a principal estrela da constelação do Touro. Eu não sou taurino, não, viu? Tem alguém de Touro aí? Oh, caramba, tem bastante taurino aí, hein? Eu não sou de Touro, não. Eu sou de Virgem. Aliás, acabei de fazer aniversário. Mas verdade aí, ó. Foi quarta-feira? Foi semana passada, quarta-feira passada. 50 anos aí, ó. Vamos dar uns aplausos pro Sérgio, né? Tamo aí. Aí, ó. Se bem que agora, né, começa. Mas deixa para lá, vamos deixar isso baixo. Mas eu comecei fazendo essa divulgação aí de astronomia. Eu datilografava as coisas. Quem conhece máquina de datilografar aí? O que aí, tá vendo? Tirava xerox e mandava para as pessoas pelo correio. Alguém usa correio ainda hoje aqui? Pouquíssima gente, né? Mas eu mandava pelo correio. Eu mandava para observatórios no Brasil, planetários e clube de astronomia que tinha no Brasil. Isso em 1991. Para quem não é dessa época, a internet não tinha nem chegado no Brasil ainda. Ela foi chegar em 94, 95, ali que ela começou mesmo a ficar mais forte aqui no país. E coincidiu de eu estar na universidade. Eu estava na USP, eu tinha acabado de entrar na USP, e a USP, ela durante muitos anos, ela foi o pessoal aí, o termo aí que a galera usava, né? Ela foi o backbone, ela era o tronco principal de internet do Brasil, era a Universidade de São Paulo. Então, qual que era a minha grande vantagem? Eu não usava internet de escada. Eu usava a internet na fonte, ali, na raiz do negócio. Então, eu sempre tive acesso a uma internet extremamente rápida, enquanto ninguém tinha. E, a partir dali, então, eu tinha aquele boletim que era datilografado e mandado pelo correio. Imagina na hora que eu vejo a internet na minha frente, né? O que a gente pensa? Que, virtualmente, qualquer pessoa no mundo pode ler o que você escreve. Não é isso, basicamente? Então, está até com um grande problema, até o pessoal fala das redes sociais, que você escreve aquilo ali, virtualmente o mundo inteiro pode ler. Então, aí com a internet mesmo, aí eu comecei em 94, eu tive um site que chamava blackhole.com. Eu adoro até hoje buraco negro. Para mim é o objeto mais exótico, mais impressionante que tem no universo, são os buracos negros. Criei esse site aí, depois sumiu aí. Acho que eu entreguei para alguém aí, entreguei de graça ainda. Não tinha burro pra caramba. O Iron Maiden também? Criei, eu sou muito fã de Iron Maiden, criei o ironmaiden.com e entreguei para os caras de graça também. Isso em 94, tudo em 94. E aí eu comecei a fazer um negócio que hoje muito pouca gente faz, que era tal do blog. Quem lembra de blog aí? Até que tem uma galerinha que lembra. E de novo, né, como a minha parte é a parte de divulgação científica, a gente tinha um grupo, tem até hoje esse grupo, tá? A gente era os Science Blog Brasil, reunia blogueiros de ciência do Brasil inteiro num tipo de uma comunidade. Então, eu fazia parte lá, deixa eu ver quem que vocês conhecem aqui. Jovem Nerd, quem conhece o Jovem Nerd aí? Jovem Nerd fazia parte, o Átila, conhecem o Átila? O Átila fazia parte, Pirula fazia parte também. Então, todo mundo que depois migrou para o YouTube fazia blog. Por quê, né? Isso tem um motivo, porque a gente não tinha tecnologia nem de gravar, não tinha câmera acessível assim. Hoje tem. E nem internet capaz de você subir um vídeo. Então, para quem não lembra de blog, né, você fazia o blog lá, se tivesse que colocar um vídeo, era uma das coisas mais complicadas do mundo, era você embedar, que é o nome da palavrinha que a gente usa, um vídeo no meio de um texto. Era assim um negócio complicadíssimo. E aí o tempo foi passando, o YouTube começou a surgir, e aí vocês, né, que são o público começou a migrar. Porque aí o pessoal não queria mais ler nada, queria ver as coisas. Então, quando o público começa a migrar, ou a gente que produz conteúdo migra junto, ou a gente vai ficar para trás. E é aí que a gente começou. Eu postei meu primeiro vídeo no YouTube em 2012, para vocês terem uma ideia, 2012. Então, foi ali que eu comecei aí a entrar aí no YouTube. Eu até trouxe alguns números, né?
do Space Today, 5.200 vídeos produzidos. Então, isso é um case muito legal. Então, uma das temáticas que a gente veio conversando, essa parte do nichado que ele falou, que é uma comunidade, o desafio, que você até comentou que nunca viralizou, foi tudo construído com trabalho, consistência, executando. Então, isso é muito legal, né? Essa consistência. O que traz esses números, 5.200 vídeos, 2 milhões de inscritos no YouTube, 2 milhões no Instagram. Exatamente. E eu nem falo da ciência em geral, né? Eu ainda sou um nicho dentro do nicho da ciência, porque eu falo basicamente de astronomia e lançamento de foguete, né? Então, a gente tem os canais de ciência no Brasil que são gigantescos. Um é o Manual do Mundo, todo mundo deve conhecer, né, do Iberê, e o outro, que é o vizinho de vocês aqui, que é o Pedro Loss, do Ciência Todo Dia. Eles são canais de ciência, né? Então eles falam de tudo que é tipo de ciência, de biologia, de química. Eu sou focado nessa parte aí, eu sou um subnicho da ciência, né? Então tem isso aí. Muita gente pergunta, se eu virar, eu nunca tive nada assim que foi viral. Até eu estava ali conversando com os meninos, eu lembrei, né? Mas aí já foi mais recente, né? A gente teve o eclipse anular do Sol aqui no Brasil e eu transmiti ao vivo no YouTube. Deu 500 mil pessoas ao vivo. Então, pode dizer que foi um tipo de viralização. Foi porque, na hora que terminou o eclipse, o vídeo já estava com 5 milhões de views, entendeu? Mas eu nunca tive assim... fiz um conteúdo para viralizar, e uma coisa também, eu nunca fui o que a gente chama do escravo do algoritmo. Então, qual que é o grande drama, né, de você estar fazendo conteúdo em qualquer rede social que seja? Todas elas têm um algoritmo, que é o que comanda elas. E esse algoritmo, ele pode ser mudado e você nunca vai saber o que está acontecendo. Por exemplo, existia a lenda que o YouTube, num período, ele só gostava de vídeo muito longo. Depois era vídeo muito curto. Depois, aí quando abriu o tal do Shorts, aí, que o pessoal deve ver bastante, não, agora o YouTube gosta de Shorts e tudo mais. Se eu estou gerando um conteúdo e eu fico escravo do algoritmo, qualquer mudança que acontece, eu tenho que acompanhar. Então, assim, eu até falo para o pessoal, eu nem sou o melhor caso do mundo para falar, porque eu não sou esse escravo do algoritmo. Eu faço meu conteúdo, faço minhas lives, faço meus vídeos. Se você pegar os 5.200 vídeos, você vai ver que todos eles têm mais ou menos a mesma duração, uns 12, 15 minutos no máximo, entendeu? Então, eu não fico ali, nossa, o algoritmo hoje está querendo vídeo de 1 hora, vou fazer vídeo de 1 hora. Eu nunca fiz isso, entendeu? Então, eu sigo, é mais ou menos o que você falou, eu sigo na consistência, talvez por isso que eu nunca tenha viralizado assim, um conteúdo igual muita gente faz, mesmo porque também eu nunca fui atrás disso. Tá? O conteúdo científico, né, a gente tem que gerar ele, primeiro tem que ter muita responsabilidade. Eu estudei na USP, lá eu fiz minha graduação em Geofísica, mas durante o período que eu estava estudando, eu fiz talvez o curso mais importante. E aí eu até lembro quando o Steve Jobs, uma vez, ele deu uma palestra, que a palestra dele chama Connecting the Dots. Não sei se vocês já viram essa palestra dele, é sensacional. Ele fala o seguinte, basicamente, às vezes você faz coisas na sua vida que você não faz nem ideia quando você vai usar. E, de repente, você está usando. O caso famoso do Steve Jobs é o seguinte, ele fez aula de caligrafia na universidade porque ele gostava de uma menina. Para ficar perto da menina, ele ia assistir a aula de caligrafia. Aquela aula que ele fez de caligrafia depois, ele criou as fontes do computador. Olha que doideira. Um negócio que não tinha nada a ver com nada que ele fazia, mas depois ele usou. E comigo aconteceu algo parecido, que eu estava fazendo graduação em Geofísica, que é um negócio física, basicamente física e geologia misturado, e eu fui, do nada, fazer uma matéria chamada jornalismo científico. Lá na USP tem um lugar muito famoso chamado Centro de Jornalismo Científico José Reis. José Reis foi o maior jornalista científico que a gente teve. E, por conta de ter feito esse curso, eu tive uma facilidade muito grande hoje para gerar o meu conteúdo, que é um conteúdo científico. Então, olha só que interessante. Você faz um negócio lá e depois aquilo vai ser uma coisa que vai ser crucial na sua vida. E quando que você percebeu que a internet foi lá já em 1900 e
91, 94, que você percebeu que ela mudaria esse sentido de disseminar, divulgar, comunicar, o potencial de viver da internet, esse tipo de coisa? Foi já lá quando surgiu ou quando você começou a executar em 2012? Quando que foi essa visão de poder viver da internet, poder... Ah, tá. Então, isso aí já é um negócio muito mais recente, né? Aliás, que até uma dica aqui para o pessoal, eu e muita gente defende essa linha, né, de pensamento, que é o seguinte: você tem que fazer o que você gosta. Isso aí é meio crucial. Então, cara, eu gosto de aquário, eu gosto de peixe ornamental, eu gosto de flor. Faça o que você gosta, principalmente sem pensar. Eu sei que é importante, mas você não pode fazer o conteúdo pensando na grana. Porque se você fizer o seu conteúdo, se ele for dirigido simplesmente pelo dinheiro, o público vai perceber isso. Entendeu? Agora, se você faz um negócio que você é apaixonado, o público vai perceber essa paixão que você está falando aquilo ali, que é um negócio que você gosta. Entendeu? Então, quem estiver aí querendo começar a criar conteúdo, ou que já cria, vá por esse caminho. Óbvio que o dinheiro é importante e depois tudo acaba acontecendo meio que naturalmente. Mas o principal, na hora de começar, você tem que começar por aquilo que você gosta e, principalmente, acreditar naquilo que você está fazendo também. Porque é muito fácil a gente pegar hoje assim, vamos falar assim, cara, qual tema aí que é o tema que dá mais monetização dentro de uma rede social? Pegar dentro do YouTube. É o tema tal. Eu vou falar sobre aquilo. O público vai perceber, logo no começo, que você não é aquela pessoa. Que você está falando daquilo ali simplesmente por falar. Agora, se você falar algo que você é apaixonado, e aí tem um negócio muito legal para falar para vocês. Até mesmo vocês estarem numa cidade pequena, que é igual Timbó, né? Ou qualquer uma cidade pequena aqui. Existe hoje esse senso de comunidade, e para ter uma comunidade, a pessoa não precisa ter 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões, não. Às vezes tem gente que tem 5, 10 milhões de seguidores, de inscritos, e ela não tem uma comunidade forte nem engajada. E, às vezes, eu pego uma pessoa aqui, vamos pegar uma pessoa aqui em Timbó, que ela tenha 500 seguidores, mas aqueles 500 são super engajados, aqueles 500 começam a criar uma comunidade daquilo, de qualquer área que você pensar. Entendeu? Isso é muito importante, e o mais legal de tudo é que as marcas vão ver isso. As marcas, elas conseguem entender se aquele número que aparece ali, ele é só um número, mas o número que mais conta hoje é o tal do engajamento. Eles querem saber se você tem uma força de comunidade, se a sua comunidade é engajada, se o que você fala com o pessoal começa a replicar, começa a repetir frase que você faz. Aí você começa a vender alguma coisa, vamos testar aqui com ele, vamos vender um negócio aqui daquela área. Aí começa a vender, a sua comunidade te abraça e compra aquele produto para te ajudar e tudo mais. Então, existe hoje, e aqui é um evento até de marketing e tudo mais, né? Esse marketing que o pessoal chama para micro-influenciador, entendeu? O cara não precisa ter 10, 20 milhões de inscritos. Tem muita gente que tem milhões de inscritos, pessoal, e não tem a comunidade, nenhuma, entendeu? Aquilo ali é apenas um número que a pessoa clicou ali e seguiu, mas ela não está acompanhando, ela não está no dia a dia, ela não entende que a pessoa está falando e tal. E vocês aqui, vocês podem criar numa área e criar essa comunidade, ser o que a gente chama de um micro-influenciador, não é desprezando, não, é porque você não tem aquele alcance gigantesco, mas você tem um engajamento muito forte. Então, isso é que é muito importante dentro dessa área aí. Legal. E isso representa, até eu encaixo numa pergunta que eu iria fazer, que é como manter essa consistência por tantos anos, né? Então, com essa paixão, não pensar na grana, vai motivar e ter essa motivação para chegar até aqui, né? E qual que foi o vídeo mais impactante da sua carreira? Foi aquele de 500 mil? Qual que foi o marco assim, de um conteúdo que você produziu que te marcou? Cara, então, assim, eu não tenho um vídeo assim, impactante. Essa live aí do Eclipse realmente foi, né? Porque 500 mil pessoas ao vivo não é um negócio fácil de você colocar e nem de você manter, porque um eclipse é um negócio que dura horas, né? E o pessoal ficou lá. Se você pegar o gráfico, o pessoal entrou e ninguém saiu, né? Então, isso é uma coisa que foi... Mas tudo bem. A gente não pode nem muito contar, porque isso é um evento, né, que aconteceu lá foi em João Pessoa. A mesma coisa que... É que, na época, se tivesse YouTube e internet aqui, em 94, no eclipse que eu falei para vocês, seria sensacional, entendeu? Mas olha só que coisa estranha.
o eclipse no Brasil foi um eclipse anular. Eclipse anular é quando a Lua não tampa todo o Sol. Eu fiquei famoso por uma frase que eu falei aí, que eu não sei se o pessoal conhece, que é olha o anel, né? Então eu ficava lá, olha o anel, conhecem, né? Então, eu falei essa frase aí, porque o Sol, a Lua não tampa todo o Sol e fica um anel de fogo, assim, é lindíssimo. Agora, eu fui para Dallas, e o ano passado transmitiu um eclipse total do Sol, que é algo muito mais impactante, só que deu muito menos gente no canal no dia. Por quê? Porque não era no Brasil. Não era no Brasil. Porque eu fiquei famoso por uma frase também, que é olha a coroa, né? Não sei se o pessoal já viu aí, eu gritando essa coisa, olha a coroa, porque quando tampa ali, a Lua tampa o Sol, aparece a coroa solar, que é um negócio maravilhoso. Cara, então assim, eu acho que eu não tive, cara, um vídeo impactante. Agora, o legal é que durante esses anos todos de canal, eu acompanhei várias coisas acontecerem. Isso é que eu acho interessante. E legal. São várias, eu brinco com o meu público, que são várias novelas, que você pegar meu canal aí de anos, tem várias novelas. Uma delas é o James Webb. James Webb, que é o telescópio agora que a gente tem, o telescópio espacial. Eu acompanho a história do James Webb desde que o James Webb foi citado. Eu tenho a maior vergonha na televisão brasileira, fui eu que passei. Eu fui no programa do Rony Von, em 2018, e falei assim, olha o Rony Von, e aí o James Webb? Eu falei, cara, eu estou muito feliz que o James Webb vai ser lançado esse ano. E não foi nada, ele foi lançado só em 2021. Então, essa novela do James Webb, ele foi, para vocês terem uma ideia, a NASA ligou o telescópio na tomada errada e queimou o telescópio. Colocou o telescópio num lugar, num equipamento para tremer o telescópio, que imita o lançamento dele. Na hora que desligaram, tinha lá uma meia dúzia de parafuso no chão. O que você faz na sua casa quando você desmonta um negócio e sobe parafuso? Fala, isso aqui não serve para nada, né? A NASA fez exatamente a mesma coisa. Jogou os parafusos para um canto. Então, o legal é que toda essa novela aí do James Webb eu acompanhei. Uma outra coisa muito legal que eu acompanhei também desde o início foi a tal da foto do buraco negro, que foi publicada em 2019. Então, acompanhei tudo isso. E por que eu falo que eu acompanhei? Porque eu abria qualquer live, todo dia o pessoal perguntava, e a foto do buraco negro? Eu falei, calma, vai sair, 2019. E saiu. Então, isso é muito interessante. Eu não tive vídeos assim que viralizaram, e tal, igual eu falei, mas teve esses momentos históricos que a gente está vivendo hoje dentro da astronomia e que eu fui acompanhando. Um que eu quero ver agora, né? Vamos ver quem vai conseguir chegar primeiro na Lua de volta, né? Se é os Estados Unidos ou a China. Até 2030 isso vai ser resolvido, então nós vamos acompanhando. Porque hoje, lá no meu canal, o lance é a aposta, entendeu? Tem a galera que defende que a China chega primeiro e tem a galera que acha que os Estados Unidos vai chegar primeiro de novo. Quem vai chegar? A gente não sabe. Mas, em algum momento, até 2030, nós vamos saber. E aí nós vamos estar acompanhando. Então, eu acho que o mais legal do que viralizar é ir acompanhando essas histórias aí. E isso acho que foi marcante. E, para fechar esse bloco de entender, o Ciência Sem Fim, só para explicar para o pessoal o que é o legal. Projeto. Então, o que aconteceu comigo? Né? Eu produzia meu conteúdo lá, e ontem teve o Janzão aqui, né? Teve Janzão do Flow, teve aqui. Então, ali por 2000 acho que era na época da pandemia até, ou foi em 2021, quando a pandemia já estava estava acabando, eles chamaram o Super Xandão. Alguém conhece o Super Xandão aí? Vocês conhecem o Super Xandão, tá vendo? Então, chamaram o Super Xandão no Flow, para falar do quê? Terra plana. Aí o Super Xandão foi lá e falou de terra plana e tal. Pois é, essa era uma pergunta. A Terra não é plana? Tô brincando, não é não, né? Tá, todo mundo sabe, né? Pelo amor de Deus, hein? Aí o Super Xandão foi lá e falou de terra plana. Eu entrei no Twitter e falei assim com o pessoal do Flow. Cara, legal, vocês chamaram o Xandão para falar de terra plana, agora chama alguém para falar do outro lado. E eles falaram, então vem aí você. E aí eu fui lá. Embora eu não tenha, que eu estou repetindo isso aqui toda hora, que eu não tenha viralizado, mas quando o meu canal deu uma mudança, foi nessa época aí que eu comecei a participar dos podcasts. Então eu fui no Flow, depois eu fui no Podpah, fui no Inteligência Limitada. Hoje o Vilela é um grande amigo meu, vou lá quase todo mês, eu estou lá no Vilela e tudo. E eu fui no Flow uma vez, depois eu voltei no Flow uma segunda vez, quando eles estavam fazendo a expansão. O Flow teve um período ali de expansão, eles criaram o Vênus, né? Da crise da IAS, criaram o Flow Sport Club, criaram o Flow Games, eles estavam expandindo
os temas. E eles falaram, caramba, a gente quer ter um programa de ciência. E me chamaram para tocar esse projeto lá, que virou o Ciência Sem Fim, né, que é um podcast que ele começou, o objetivo do Ciência Sem Fim era dar voz para a galera da universidade. Porque, embora a gente não saiba, e a gente acaba até, às vezes, criticando demais, tem muita coisa legal sendo feita dentro das universidades brasileiras, muita coisa de ponta. Só que o cara faz ali e ninguém fica sabendo. Então, a ideia assim, original do Ciência Sem Fim era trazer o cara lá, o pesquisador da universidade, para vir falar. Só que muito ingênuo da minha parte, porque eu esqueci de combinar com a outra parte essa minha ideia. Quem disse que o cara queria vir? E aí quebrou todo o meu plano, entendeu? O meu plano era esse. Aí eu comecei a chamar um, aí foi um. Aí a Esther Bueno, na época ali da pandemia, ela foi muito legal. O professor lá de Química também, que, cara, o cara tem um dos projetos mais sensacionais do mundo, e pouquíssima gente sabe. Ele tem um nariz eletrônico, que é usado até em aeroporto pelo mundo afora aí. Só que os outros não queriam mais ir, os outros não queriam ir. Ah, não vou no YouTube não, cara. Ah, não, no YouTube não. YouTube é só porcaria que tem. Não quiseram vir. Aí quebraram minhas pernas, porque meu plano era esse. E aí eu tive que me dar uma jeito de reinventar o que eu ia fazer com Ciência Sem Fim, né? Mas está indo legal, estamos lá no Estúdios Flow, a gente continua lá com o pessoal, né? Estamos fazendo aí o programa. Tá um pouco assim, que eu tenho viajado muito, mas estamos tentando manter 3 programas por semana. É um canal aí que já bateu 1.300.000 seguidores, legal. Entendeu? É um podcast, então a gente faz programa de 2 horas, 2 horas e meia, entendeu? O programa dessa semana eu fiz com o professor Lenze, lá do ITA, foi muito legal, sobre teoria de cordas, entendeu? Então a gente faz e é muito gratificante. Então estamos nessa aí. E legal, essa parte introdutória, então a gente conheceu um pouco mais do Sérgio e dos números, né? Então agora entrando um pouco sobre marketing, vendas, ciência e futuro, né? Primeiro, vale pontuar que a gente fez uma visita muito legal hoje de manhã na Unifique, né, no Data Center, foi sensacional, né? E até vale puxar esse gancho. Como a internet chega na casa das pessoas? Né? Então, aliás, né, foi muito legal ter lá na Unifique, porque nós falamos muito do tal do 5G, né? E eu falei para vocês aqui no começo, né, que foi graças ao fato da tecnologia ter avançado que a gente hoje consegue subir um vídeo no YouTube, que vocês conseguem sair aí na rua e assistir um vídeo, porque antes não tinha condição. A gente não tinha nem máquina para fazer isso e muito menos velocidade de banda e tudo mais para poder consumir isso. E graças, né, a empresas aí, servidores e tal, como o pessoal da Unifique, a gente tem hoje essa capacidade. Eu sei que eles são muito fortes aqui na região, estão colocando o 5G, né? O 5G ele sempre foi aclamado, né, com uma grande revolução na internet, né? O tal do 5G, principalmente por causa do negócio, que eu não sei se vocês... Muita gente deixou de falar nisso, no tal do metaverso. Alguém Exato. lembra aqui do metaverso? Aí, ó, pouquíssima gente lembra do metaverso. O metaverso é um plano, né, de várias empresas, mas ele ficou muito famoso com o Mark Zuckerberg, com o Facebook, na época, hoje Meta, né? Que é você criar um ambiente colaborativo aonde pessoas, por exemplo, eu posso trabalhar com pessoas do mundo inteiro resolvendo um problema. Vamos supor que eu trabalho na Boeing, por exemplo. Eu não preciso chamar um engenheiro da Boeing lá do Japão, dos Estados Unidos ou da Inglaterra. Eu consigo levar todos esses engenheiros para um ambiente colaborativo e eles colaboram ali e resolvem o problema ali, tudo bem. Só que, para isso acontecer de maneira eficiente, eu tenho que ter uma velocidade boa de internet, porque senão, não sei se vocês já foram, eu já visitei alguns metaversos. É terrível com a internet sem velocidade, porque fica um negócio todo picotado, entendeu? Você quer falar com a pessoa fica meio... É a internet de escada da época, quando você mandava baixar uma foto, e a foto vinha linha por linha, é o metaverso como está hoje. Então, o 5G ele sempre foi aclamado porque a ideia a gente tinha, só que a gente não tinha a capacidade tecnológica. E o 5G meio que está tentando igualar isso. Então, hoje a gente já tem projetos colaborativos muito legais, principalmente na área de medicina. Tem cirurgia que é feita hoje em alguns hospitais. Em São Paulo, se não me engano, é o Albert Einstein.
ele tem um ambiente colaborativo onde ele coloca o paciente ali e ele traz virtualmente o especialista daquela área de qualquer lugar do mundo. E o cara ajuda, colabora na cirurgia como se ele estivesse ali na sala. Aí eles conseguem até um link de satélite específico para isso, porque, obviamente, tem que ser um negócio, né, que não pode ter, a latência tem que ser mínima e tudo mais. Então, mas isso graças a toda essa evolução e essa revolução que a gente está vivendo. E o 5G ele é muito forte nisso, ele tem uma alta velocidade até para o público do 3G, para o 4G, o 5G essas coisas são meio multiplicadas, né? Não é uma coisa linear, né? É uma coisa muito mais exponencial do que linear. Então, ele sempre foi aclamado para isso. A Petrobras ela usa muito metaverso, ela tem uns projetos com a própria Meta, que são assim sensacionais também, de colaboração e tal, mas o sonho do pessoal é fazer, não sei se já ouviram esse termo, a tal das Digital Twins, que são as gêmeas digitais. Então, o que é uma gêmea digital? Uma gêmea digital é o seguinte, a gente está aqui em Timbó. Eu posso criar uma Timbó digital. Aí eu vou falar, mas que diferença vai fazer? A diferença é o seguinte, vamos supor que você gosta de futebol. Na sua Timbó digital, só aparece coisa de futebol. Então, é que você fica na sua casa e você passeia na sua Timbó digital, só é apresentado para você coisas que você gosta, que é mais ou menos o que acontece hoje com a gente, com o algoritmo que só joga para a gente o quê? O conteúdo que a gente gosta. Não é isso que acontece? Agora, imagina isso num ambiente imersivo. Então, isso só é capaz de acontecer com o 5G. Aí, viu que eu perguntei de metaverso aqui? Quase ninguém levantou a mão, né? Agora, quem já ouviu falar de inteligência artificial? Tá aí. O metaverso, ele entrou numa situação aonde, até 2022, 2023, só se falava no metaverso. De repente, veio o ChatGPT e passou por cima de tudo. Entendeu? Então, parece que o metaverso ficou de lado, não parece? Mas como pode uma empresa como a Meta e o Mark Zuckerberg investir milhões e milhões de dólares por ano no departamento de metaverso deles? Então, isso não foi abandonado ainda. Tá? E hoje a gente tem a tecnologia, que é o 5G. Então, a gente tem que esperar essas coisas se desenvolverem, mas eu tenho certeza que isso vai deslanchar em algum momento. Vai vingar, né? E até agora falando um pouco já de um outro assunto, de monetização, né? Puxando o gancho já dando uma virada antes. Hoje já vamos inverter a ordem. Na verdade, você tocou no assunto inteligência artificial, já vamos puxar o gancho. Sobre inteligência artificial, hoje, alguma ferramenta que você utiliza? Como é que é a rotina com inteligência artificial hoje? Cara, eu uso inteligência artificial desde 2007, viu, pessoal? Minha tese de doutorado já tem um capítulo sobre inteligência artificial. Inteligência artificial, a gente vê muito falar hoje, tá? Mas só para vocês entenderem, é uma coisa muito, muito antiga. O termo inteligência artificial ele foi criado em 1955, num congresso lá no Dartmouth College, acho que é nos Estados Unidos, que foi criado este termo inteligência artificial. Obviamente que hoje, né, o ChatGPT fez um favor gigantesco para a gente, que ele popularizou de uma maneira incrível, tá? Mas ela já é usada há muito tempo. Dentro da área científica, ela já é usada há muito tempo. O meu trabalho mesmo hoje com petróleo, eu só tenho esse trabalho por conta da inteligência artificial. O meu trabalho, só para vocês fazerem só um pequeno parênteses, é descobrir caverna em reservatório de petróleo que está a 7 quilômetros de profundidade. Como que eu faço isso? Com inteligência artificial. Ela consegue mapear para mim e dar um mapa de probabilidade aonde que eu posso ter caverna. Por que isso é importante? Se o cara está furando um poço de petróleo enquanto uma caverna, o equipamento dele desaba e ele perde milhões de dólares em questão de segundos. Então, a gente tem que ter essas cavernas mapeadas. Eu só faço isso porque tem inteligência artificial. Ponto parágrafo. A inteligência artificial que a gente ouve falar todos os dias, ela é uma inteligência artificial generativa. Essa que eu trabalho, a gente chama ela de preditiva. Tem uma diferença muito grande, não vou entrar em detalhe, não. Mas a generativa, qual que é o grande lance da generativa? Eu pergunto e ela responde. Não é maravilhoso isso? Eu ia fazer uma piada aqui com vocês, mas essa piada ela só faz sentido lá em São Paulo, porque eu sou corintiano. Tem corintiano aí? Palmeirense tem?
Então, pergunta para o ChatGPT se o Palmeiras tem Mundial. Ele vai te responder. Não quer dizer que a resposta esteja correta. Mas isso é que é o lance. Porque se ela fosse preditiva, ela daria probabilidade. Ninguém jamais iria usar a inteligência artificial se ela fosse a inteligência artificial preditiva que a gente usa há muitos anos. O grande charme, vamos dizer assim, da generativa é isso. Eu pergunto e ela responde. Cara, se a resposta está certa ou errada, aí são outros 500. Mas ela te responde na lata. Ela não pensa, ela não fica em cima do muro, né? Pega, entra aí, ó. Qualquer um pode entrar aí agora e perguntar: o Palmeiras tem Mundial? Ela vai te dar a resposta. Tá? Então, isso é muito legal. E, obviamente, que assustou muita gente, né? Eu uso inteligência artificial no meu trabalho e na produção de conteúdo. Como eu faço um conteúdo científico, e boa parte do que eu faço é baseado em artigo científico, e ler artigo científico não é uma coisa muito prazerosa. Tá? Eu sei porque eu passei meu doutorado inteiro lendo dezenas de artigos por semana. Nisso, a inteligência artificial é sensacional. Então, só se alguém quiser saber, as IAs que eu mais uso hoje não sei se vocês usam, Notebook LM. Alguém usa Notebook LM? Então, Notebook LM é espetacular para isso. Eu pego um artigo de uma revista aí de astronomia, ou a Nature, ou a Science, eu jogo esse artigo lá, e ela destrincha aquilo tudo para mim, sem eu precisar ler o artigo do começo ao fim. Isso aí é sensacional. Tá? Além disso, o Notebook LM ele já cria para você, na hora ali, já está tudo pronto, um resumo, um negócio de perguntas e respostas, aqueles flashcards, um mapa mental. Então, assim, se você precisa ler alguma coisa, que a gente sabe que, mas você não leu o artigo. Então, depois que eu vejo que aquele artigo se trata, e se é o que eu realmente quero e procurei, aí eu vou ler para ver alguns detalhes. Mas ele já dá um geralzão assim excelente. Então, o Notebook LM é para você aprender coisa, para você ler artigo, para você ler, pode ser até um manual, qualquer coisa. Se você quer pegar um vídeo do YouTube, por exemplo, você joga lá, ele destrincha aquele vídeo para você. Tá? Então, assim, é uma ferramenta sensacional. Se ninguém usou, comecem a aprender a usar. Notebook LM, é ali no Google mesmo, você coloca e vai ser sensacional. E hoje, a IA que talvez eu mais use é a Manus, ou Manus. Alguém usa aí? Conhece? Boa. Até dando uma pincelada, quando a gente estava lá em Brasília, você me recomendou, mandou o convite, comecei a usar muito, super recomendo, Manus. Muito boa mesmo, ela pensa bastante, dá uma resposta bem interessante. Eu sempre falei que ela era chinesa, né? Mas não é de Taiwan, né? Se não me engano. Não, Singapura, desculpa, era de Singapura. Mas ela é sensacional porque ela já é um passo a mais das IAs tradicionais, porque ela trabalha com o tal dos agentes de IA. Né? Agente de IA, para quem ainda não começou a usar isso, comecem a usar. Porque o agente de IA é como se você tivesse uma pequena empresa dentro da sua inteligência artificial. Então, vamos supor que você tem uma empresa de marketing. Você precisa do cara que cria a arte, do cara que faz o texto, do cara que faz não sei o quê. É como se você tivesse essas pessoas trabalhando para você. Você manda um agente criar a imagem, o outro criar o texto, coloca um para criticar o que os caras estão fazendo, um outro para fazer reunião entre eles. Tudo isso você faz dentro da Manu, você consegue fazer isso. E agora, na versão nova, eles colocaram para você linkar aplicativos lá, que é espetacular. Então, recomendo demais essas duas aí. Notebook LM, que te ajuda em várias coisas, e a Manus também, que é espetacular. Reunião entre agentes de... Olha só, uma reunião. Você pode criar um agente que ele é responsável por verificar o trabalho de todos os outros. Olha só. E aí é como se fosse uma reunião entre... É como se você estivesse sentando na mesa ali o seu diretor de conteúdo, sei lá, o seu diretor artístico e tal. E eles ficam ali, entendeu? E se você alimentar ela ou com pessoas que você gosta, ou com casos que você confia e tudo mais, aí é melhor ainda. Você pode criar um cara assim, que ele é o diretor de conteúdo, você coloca ali só conteúdo que você acha top, entendeu? O cara artístico, você joga ali só coisa artística que você acha muito boa. E eles vão brigando entre eles até resolver para você. Então, eu acho sensacional. Então, fica a dica aí, a Manus e o Notebook LM.
tá? Que é espetacular aí para vários problemas. E ainda falando de inteligência artificial, saiu uma notícia para ver como ela está transformando assim, as coisas que a gente comentou. Da Apple lançou um fone de ouvido com tradução simultânea, né? Isso aí já é a IA funcionando, né? É a IA funcionando mesmo. E Porque traduzir para IA se você pensar bem assim, a tradução para IA é uma coisa muito fácil de fazer. Fácil, entendeu? Já sendo aplicada de maneira mais no cotidiano. E falando de inteligência artificial, ela ficou um pouco mais conhecida agora nos últimos anos, né? 1, 2 anos, digamos assim, popularizou. Mas há quanto tempo que ela de fato roda, que ela tem, que existe o chat e tudo mais? Quando que... Então, é legal, né? Eu falei, né, que o termo inteligência artificial foi criado em 1955. Agora, isso aqui é até legal para falar, porque muita gente fala assim, o ser humano pisou na Lua. Não, cara, não tinha tecnologia. Prestem atenção. Em 1965, foi criado um computador chamado ELISA. Alguém já ouviu falar no ELISA? Já ouviram, né? O que o ELISA fazia? Você conversava com ele, entendeu? Você perguntava o negócio, o ELISA respondia. Ué, o que você faz no chat GPT? Você não pergunta, ele responde? Isso, 1965. Já tinha um computador. O pessoal fala assim, não, como que o ser humano pode ter pisado na Lua? Nem tinha computador direito. Como não tinha, cara? O termo inteligência artificial é de 1955. O ELISA, que você conversava com ele, é de 1965. Em 1962, os Estados Unidos, eu gosto de falar isso sempre, porque o pessoal tem a noção, né, que a tecnologia é algo assim que já está aí há muitas décadas. Tá? Em 1962, os Estados Unidos construiu um avião chamado Valkyrie. Alguém conhece o Valkyrie? Valkyrie foi um avião que foi feito para jogar a bomba atômica na União Soviética. Ele jogava a bomba atômica e voltava antes do soviético imaginar que tinha passado um avião em cima dele. Então, essas coisas já existiam muito antes do ser humano ter pisado na Lua. Então, como que a pessoa pode chegar e falar que não tinha nem computador? Já tinha. Então, assim, mas qual que era o grande... Esses métodos que a gente usa hoje, principalmente os métodos de rede neural, são técnicas que são conhecidas há décadas já, há muito tempo. Só que qual que era o problema? A gente tinha o método aqui e a gente não tinha tecnologia. Não tinha tecnologia. O método estava aqui, a tecnologia estava aqui embaixo. Hoje, a gente vive um momento muito especial, que é onde a tecnologia chegou no ponto que a gente consegue pegar tudo aquilo que a gente já tinha desenvolvido e aplicar, graças muito ao tal da GPU. A GPU foi uma grande revolução, que é usar a placa de vídeo para processar dado. Isso aí foi uma das grandes revoluções. Eu fiz um projeto na Unicamp, olha que doideira, hein? Eu fiz um projeto na Unicamp em 2012, 2013, aonde eu pedi no projeto 500 PlayStation 2. Olha que loucura. Aí o cara que foi avaliar meu projeto, falou assim, por que você está pedindo PlayStation 2? O cara pensou que eu ia montar uma LAN, para a galera ficar jogando dentro da universidade, né? Eu falei, não, cara, porque o PlayStation, ele já tinha GPU. E se você ligasse os PlayStation tudo em paralelo, aquilo ali virava quase que um supercomputador processando dado para você. Então, isso era espetacular. A GPU foi essa grande virada. Então, hoje, o método estava aqui, a tecnologia estava aqui. Hoje, a tecnologia igualou. Então, é graças a essa tecnologia que evoluiu rapidamente, pode dizer que foi rápido, né, que a gente consegue pegar e rodar uma rede neural. Antigamente, a rede neural era um negócio que o cara explicava num quadro como que funcionava. Hoje, você consegue explicar rodando uma coisa. Então, essa é a... Legal. E tem até uma pergunta que tem muita gente provavelmente fazendo. Quem aqui, levanta a mão, quem que viu o vídeo se tem petróleo em Dayal? Aí, ó, a galera viu. A galera viu, né? Para quem essa história começou lá em Brasília, quando eu tive a honra, né, de estar. Não, essa história aqui, na verdade, ela começa muito antes. Com o Rafael aqui, ó. Com o Rafa. Porque é o seguinte, ano passado eu tive em Blumenau, num evento dele, e aí eu cheguei em Blumenau, o pessoal, e aí, Sérgio, você conhece Blumenau? Eu falei, conheço demais. Ué. Mas eu falei assim, eu não conheço muito Blumenau, eu conheço muito Indaial. Aí que o pessoal ficou mais assustado, como que você conhece Indaial? Indaial, pessoal, é uma das cidades mais... Eu sei que o pessoal aqui é de Timbó, né? Timbó. Maria, tem Indaial aqui? Tem uma rivalidade. Tem alguém de Indaial? Tem. Aí, ó. Então, para vocês, de Indaial. Indaial é uma das cidades mais importantes para o petróleo no Brasil. Aí eu vou falar, por quê?
Tem ali na margem do rio Itajaí-Açu, na estrada ali, tem um barranco, tá? O geólogo é um bicho muito esquisito, ele não gosta de chamar barranco, não, ele chama barranco de afloramento, tá? Mas é um barranco, tá? Para vocês entenderem. E a rocha que está ali, exposta para a gente, é a mesma rocha que produz petróleo lá na Bacia de Campos, a 4, 5 quilômetros de profundidade. Então, para a gente entender como a Bacia de Campos funciona, a gente tem que vir aqui em Indaial para estudar essa rocha. E eu vim aqui muito, trouxe aluno aqui e tudo mais. Então, o pessoal fala assim, caramba, como você conhece Indaial? E conheço demais. E aí, o pessoal lá do canal lá de Indaial foi até lá no afloramento com a marretinha, bateu com a picareta. Indaial. Então, e é isso. Mas Timbó também tem, tá? Não fiquem tristes, não. É que, então por que você vai para Indaial? Porque Indaial tem, na beira da estrada ali, tem uma parte que tem acho, quase 1 quilômetro dessa rocha exposta. E aqui tem pouquinho, mas é por causa disso. Foi até algo que a gente gravou lá, ele falou Indaial, Indaial. E daí a gente, até no domingo passado, eu postei o vídeo e bateu 600, 200 mil visualizações orgânicas, foi muito longe. Viralizou, tá vendo? Viralizou, você falou, quase ia puxar antes, porque é um tema... Tem petróleo em Indaial, né? Isso retém e dá curiosidade, mas, na verdade, não tem petróleo, tem a rocha. Tem a rocha, que é a mesma que produz petróleo no Brasil, né? Então, a gente estuda, né? A gente vem aqui para estudar. E você falou do Rafa, eu lembrei de uma outra questão aqui do e-commerce, né? Falando um pouco além do canal... falar um pouco da monetização, né? Então, eu falei para vocês que você não faz o negócio pensando, né? Ali em ganhar dinheiro, não é o seu objetivo principal, tá? Tanto que você fizer isso, a primeira coisa que vai acontecer, você vai ter que ficar escravo do algoritmo, que eu falei que não é um bom caminho para você seguir. Mas o que acontece? As coisas começam a funcionar, a dar certo, e começa a ter gasto. Porque para gerar conteúdo, você tem que ter uma câmera, você tem que ter um microfone, é o seu tempo que você está gastando ali naquilo e tudo mais. E quando você forma uma comunidade, igual eu falei para vocês, a comunidade... ela já até mesmo pede para você criar várias coisas. Então, a primeira coisa que o pessoal pediu para eu criar foi um curso de astronomia. Então, lá em 2019, eu criei um curso de astronomia, está no ar até hoje, ele chama Big Bang, Astronomia para Leigos e Apressados, entendeu? E aí, depois que eu criei esse curso, algumas faculdades vieram me procurar e falaram assim, caramba, você não queria transformar o seu curso numa pós-graduação? Então, hoje eu tenho meu curso livre, que eu chamo, que qualquer pessoa pode fazer, e tem uma pós-graduação, como os meus alunos. Hoje, antes de vir para cá, eu estava dando aula para eles aqui do hotel, entendeu? Então, você tem a própria comunidade acaba te pedindo essas coisas. Então, como que eu monetizei, né? Eu abri meus cursos e tudo mais. Aí depois começaram a pedir negócio de camiseta. Pô, você podia fazer uma camiseta com isso, uma camiseta com foguete, faz uma camiseta tal coisa. Eu abri minha loja lá atrás, há muitos anos atrás e tudo, tive a loja, tudo mais e tal. Depois, por uma série de problemas, a loja fechou. E aí, conhecendo o Rafa aqui, o ano passado, nós conversamos e tudo mais, então hoje voltou. Entre lá, specialdaystore.com.br, vai lá, tem as camisetas, a gente faz coleções e tudo. E por quê? Porque cria esse senso de comunidade. Então, esse negócio de comunidade vem disso. Então, o cara quer... o cara... é que aqui eu acho que não vai ter ninguém, mas o pessoal vai nos eventos, vai com a minha camiseta lá, o cara se sente e fala assim, eu sei o que esse cara está falando, entendeu? Aquele senso de pertencimento. Tem, inclusive... Você pertence a um grupo e tal, e isso é legal para cá. Eu tenho meus grupos de WhatsApp, tem milhares de pessoas, porque o pessoal gosta dessa parada aí de pertencer a alguma coisa maior, entendeu? E ainda bem que é com foguete, com astronomia e tudo. Então, isso é muito legal. Então, assim... Só que, de novo, isso aí foi acontecendo naturalmente, gradativamente, entendeu? Eu não fiz meu canal pensando em abrir um curso de astronomia. Eu fiz meu canal porque eu queria divulgar astronomia por isso chama Space Today, né? Porque todo dia tem alguma coisa ali para a pessoa ver. E depois, com o passar do tempo, gradativamente, essas coisas começam a acontecer e aí você começa a tomar essas direções. É bom. Por que é bom? Porque eu não fico dependendo de uma rede social que eu sei lá o que vai dar na cabeça do dono do YouTube amanhã, entendeu? Amanhã ele pode chegar e falar assim, é o que aconteceu com a Twitch, por exemplo. A Twitch,
Ela fez isso recentemente. O Jeff Bezos, né, que é o dono da Twitch, ele simplesmente falou assim, cara, canal pequeno eu não quero nem saber, eu só vou ficar com os grandes. E aí tinha muita gente que produzia conteúdo na Twitch que acabou ficando sem nada, entendeu? E aí qual que é o problema? Se você apostou todas as suas fichas num negócio que você não tem o controle, isso é muito perigoso. Porque eu não tenho controle da rede social, eu não tenho controle do YouTube. O dono do YouTube amanhã pode chegar e falar assim, quer saber? Amanhã eu não pago mais ninguém. Você vai fazer o quê? Vai lá brigar com ele? Pode ir, não vai fazer nada. Agora, se você tem um curso, se você tem uma loja, se você tem... a parte de membros do meu canal, eu fui um dos primeiros canais que o YouTube deu para testar essa parte de membro. E durante ali um período, o meu canal é o que tinha mais membro no Brasil. Entendeu? Tanto que eu era chamado lá no YouTube. Não, vem aí para falar da sua negócio de membro, de comunidade e tal. Por conta disso. Então, você espalhar, né, essas suas atividades é muito bom, porque se amanhã dá um negócio na cabeça acho que é os indianos, né, que são donos do YouTube hoje, dá uma coisa na cabeça deles lá, eu tenho minha loja. Se minha loja dá errado, eu tenho meu curso. Meu curso dá errado, eu tenho... Então, você consegue diversificar tudo isso, e aí, graças à comunidade aí dos fogueteiros, a gente está aí. E o legal é que, inclusive, acabou a Magazord, que é patrocinador do evento, é a plataforma, né, utilizada hoje do Space Today. É isso? A Magazord, né? Isso aí. Inclusive o Jean aqui, tá aí o Jean? Tá aí por aí, tá por aí. Deve estar por aí, mas ele estava aí, ele palestrou hoje e também está junto no projeto do e-commerce do Sergião, né? E agora indo para a parte final, a gente vai abrir para perguntas. Temos perguntas para o Sergião? Perguntas aí bem alto. Sobre a vida, o universo. Temos. E antes até para introduzir a parte final, nós vamos liberar para fazer foto o meet and greet aqui no palco. Quem quiser tirar foto depois, eu fico aqui, você faz uma fila organizada. Stephs, a gente vai ter as perguntas, eu só vou pedir para preparar, acho que, Júlia, pedir auxílio de um staff para carregar, aí tem uma escadinha, isso depois das perguntas, né? A gente bota ela, posiciona, de forma organizada, primeiramente os VIPs, quem desejar aqui da frente fazer a fila, posteriormente os executivos, todo mundo vai poder... Tiramos fotos aí. E antes disso, temos 3 perguntas. Vamos lá, perguntas? Perguntas, quem tem aí? Microfone. Tem lá em cima, moça ali. Tem microfone, Steph, esqueci de solicitar o microfone, mas vamos lá. Não, microfone nada, quem que vai fazer a pergunta? Vem aqui na frente, aqui, ó. Olha só, vamos lá, pode vir. Lá a moça que levantou aqui. Vem aí, faça sua pergunta, sua lamentação. Vida, universo. Oi, Sérgio. Bom. Eu sou a Karen. Tu comentou muito sobre a questão da comunidade, né? Mas como foi estourar a bolha no projeto com o Cariani também? Porque, querendo ou não, tu pegou um outro segmento totalmente diferente do fitness, né? Como é que foi um pouquinho desse processo? Tu puder contar um pouquinho? Muito legal. Então, eu falei rapidamente do lance de ir nos podcasts, né? Então, o pessoal fala assim, caramba, você foi no Flow. Por que eu fui no Flow? Porque para acessar um público não era o meu público, entendeu? Como eu falei, né, eu sei que meu canal não vai ter 30 milhões, espero que tenha, né? Mas eu sei que não tem 30 milhões de pessoas no Brasil interessadas em astronomia. Eu tenho consciência disso. Então, durante muito tempo, é o termo que a gente usa, né, eu pregava para convertido. Eu só falava para quem já era meu público. Então, meu canal não crescia. Então, quando eu fui no Flow, eu acessei uma galera que eu não conhecia, que não me conhecia. Quando eu fui no Podpah, uma outra galera. Quando eu fui no Vilela, uma outra galera. Depois veio o negócio do Cariani, que surgiu também numa live, do nada, entendeu? Do nada, surgiu lá. A minha galera foi lá no canal do Cariani, ele estava fazendo live na mesma hora que eu. O meu público foi lá no canal dele e falou assim, cara, você está fazendo um projeto com a pessoa errada, tem que fazer com o Serjão. E aí ele entrou na minha live e me convidou. Olha que doideira, entendeu? E acessei uma galera que não tinha nada a ver comigo. Então, assim, o lance de... O pessoal fala, você não viralizei, mas eu consegui furar essas bolhas. E aí isso é muito importante. Pessoal, muita gente, alguns, né, vamos dizer assim, brigam com... Pô, mas você foi lá e conversou com fulano de tal? Eu converso com todo mundo, entendeu? Então, o canal tal te chamou, você vai? Vou, cara, numa boa. Por quê? Porque ali tem um pessoal que não é do meu público, eu quero acessar todo esse público diferente, entendeu? Então, lá com o projeto com os meninos lá foi sensacional e estamos aí, somos amigos até hoje e foi muito legal. Acessei uma galera que não tinha nada a ver comigo, tá?
Obrigada, tá? Nada. Próxima. Só, perdão, moça. Moça, você chegou a falar, desculpa, nome, cidade, profissão? Eu sou Karen, eu sou publicitária e sou de Blumenau. Publicitário Blumenau, legal. Da mesma forma, nome, cidade, profissão? Cara, Perfeito. cidade não, é porque ele é novo. A nossa época é do Silvio Santos, é nome Caravana. Caravana, boa. Odair, de Rio do Sul, da Magazord, mas quero fazer pergunta de nerd. Eu quero que você fale do 3i Atlas, que está chegando Opa! aí. É vida inteligente que está chegando aí para a gente conhecer? E aí, 3i Atlas, vocês sabem o que é o 3i Atlas, galera? Ah, boa. Será que o 3i Atlas é uma nave alienígena ou é um cometa? Eu acho que é um cometa, tá? Tenho quase certeza que é um cometa. Tive o prazer, até no Vilela, de conversar com o Avi Loeb, que é o maior pesquisador desses objetos interestelares. Aí foi um papo muito legal, entendeu? E ele, por exemplo, é um cara que, olha que doideira, né? Ele é nada mais nada menos que o diretor do Centro de Astronomia de Harvard. E foi colocado nele pela imprensa americana que ele dizia que o negócio era alienígena. E ele, pessoal, nunca disse isso. Nunca disse isso. Se você ler os textos dele, em nenhum momento ele afirma nada. O que ele fala é o seguinte: vamos estudar. Vamos estar aberto a qualquer possibilidade. Ele fala só isso, ele coloca sempre um ponto de interrogação na parada. O 3i Atlas está aí, agora dia 29 de setembro, ele passa perto do Sol, que vai ser muito legal, e dia 3 de outubro ele passa perto de Marte, e todas as missões que estão na órbita de Marte vão virar para ele, para a gente ver. E aí nós vamos ter o definitivo do que ele é. Porque tem missão que está ali na órbita de Marte que vai fazer imagem de altíssima resolução do 3i Atlas. Tá? Mas eu acho que é um cometa, sim, não é alienígena, não. Aliás, aproveitando aqui, eu sempre gosto de fazer essa pergunta aqui, vamos ver aqui como que nós estamos. Quem acredita que exista vida no universo? Qualquer tipo. Microbiana, micróbio, micro-organismo, qualquer coisa. Beleza. De vocês, quem acredita que exista vida inteligente? Bastante gente. E de vocês, quem acredita que essa vida nos visite ou está entre nós? Já diminui bastante, já está vendo só? Já diminui bastante. Mas é isso aí. A vida inteligente assim, eu não acredito. Nem devia acreditar ou não, né? Mas eu não acredito. Legal. Mais uma. Pergunta. Júlio? Júlio de São Brasília? Vai ter que ter mais uma, né? O Júlio é café com leite. Júlio. Sérgio, eu sou muito seu fã, te sigo em todas as redes. Valeu, Julião. Júlio de onde? Eu sou da caravana de Brasília. Opa! Sérgio, eu queria saber qual é o seu limite. Vale tudo para engajar na internet? Vale tudo para ganhar dinheiro na internet? Você toparia, por exemplo, uma publicidade de tigrinho, de bet? Não topo, cara. Aliás, eu tenho propostas de tigrinho que mudariam a minha vida, a vida da minha família inteira, entendeu? Mas não entra nessa. É uma das piores coisas que aconteceram no Brasil, pessoal, entendeu? E eu conheço, eu tenho um exemplo muito próximo. A moça que trabalhava na minha casa, ela nem trabalha mais lá, ela teve que ir embora de São Paulo, porque o marido dela entrou nesse negócio de tigrinho e ferrou ela, a família dela inteira, e hoje lá ele era perseguido lá pelos traficantes lá onde ele morava, para você ter uma ideia. Porque ele pediu dinheiro emprestado para jogar no tigrinho, não ganhou, pegou ela um dia lá e sumiram, foram embora, entendeu? Então, assim, é a pior coisa que tem, não compactuo com isso de jeito nenhum. Tenho proposta, todo dia chega proposta para mim assim, que eu vou falar para vocês, mudaria a minha vida, entendeu? Mas eu falo não, sim, sem nem pensar. Cara, eu não penso nem meia vez, entendeu? Chegou tigrinho, chegou bet, já arrumei confusão com isso, entendeu? Que o pessoal me você é besta. Eu falo, cara, não me meto com esse negócio, acho que é terrível, acho que sim, a pessoa que é o tal do, eu não gosto muito desse termo, não, mas o cara que é influenciador, ele tem uma culpa gigantesca, entendeu? Se um cara que tem, igual eu estou falando aqui para vocês, negócio de comunidade e tal, o tempo todo, e não sei o quê, o pessoal repete minha frase, imagina se eu falo, pessoal, entra aqui, joga aqui, que você vai ganhar, mentindo, né? Porque a gente sabe que não vai ganhar nada e tal, e eu sei que vai acabar influenciando uma galera a fazer isso. Então, assim, não entro, não quero papo, nem quero papo com esses caras. Tenho proposta aí, cara, que eu vou te falar. É umas coisas maravilhosas. É um mecanismo feito para mais perder do que ganhar, né? Se for falar. Não, foi feito para todo mundo perder, né? Todo mundo perder, né? É só eles que vão ganhar. E não dá, cara. Mas é porque a discussão que tem é a seguinte, mas cada um tem a sua... Cada um tem o livre-arbítrio, né? Não é porque eu vou falar aqui para a pessoa...
Cara, você influencia a pessoa. Você influencia a pessoa a comprar uma coisa, você influencia a pessoa a comprar uma camiseta, você influencia a pessoa a comprar um carro, você influencia a pessoa a comer numa lanchonete, você não vai influenciar a pessoa a entrar ali, jogar e se ferrar? Lógico que vai, entendeu? Então, tem responsabilidade, sim, e isso é muito importante que tenham essa mente aí. E até temos mais perguntas. Aí, ó. Ó, Rafa aí, ó. Aí a gente abre mais uma, porque ele também né? Até café com leite. Pô, é sacanagem fazer uma pergunta, mas eu fiquei muito curioso com uma coisa. Ou seja, num momento que a gente está com a internet massificando tantos conteúdos, muitas vezes tão toscos, de blogueirinhas a dancinhas de TikTok, você alcançar tanta gente com conteúdos tão conceituais, tão legais, tão científicos, tão cabeça, faz você ter uma sensação de que você está lavando a alma da internet? Não, primeiro, obrigado aí. Cara, eu não sei se é lavando a alma, não. Eu espero que esteja ajudando. Eu comprei uma briga gigante aí o ano passado, que eu comecei a falar da galera do NemNem, né? Vocês conhecem os NemNem? Já ouviram falar neles? É a galera que não quer nem estudar, nem trabalhar, não quer fazer nada. Eu comprei essa briga, eu falo, pessoal, cara, estude, é muito importante. Conhecimento, primeira coisa que ninguém nunca vai roubar de você é o conhecimento, entendeu? Então, estude, se dedique a tudo isso e tal. Não sei se é lavar a alma, não, cara, mas é mais assim, propagar coisa legal, coisa interessante, coisa boa, entendeu? E tudo bem, o cara quer fazer a dancinha, show de bola. Cara, mas consome ali um negócio, tem tanta coisa legal no universo acontecendo. É o 3 Atlas, é Eclipse, o que mais tem? É a ida do homem para a Lua agora, que abre discussões em várias áreas, vocês nem imaginam. Se a gente começar a falar aqui de quem vai chegar na Lua primeiro, se é Estados Unidos ou China agora nesse retorno, isso abre discussão em direito espacial, ó que coisa louca. Abre discussão em arquitetura, engenharia civil, engenharia, foguete, geopolítica e um negócio que vai além, que é chamada astropolítica. Então, a gente está discutindo um negócio aqui, mas abre uma discussão que é muito mais legal a gente ter esse tipo de discussão do que essas outras coisas aí. Então, não sei se é lavar a alma, não, mas eu fico feliz aí que o pessoal vai acompanhando. Pô, imagino. Então, Faltou a caravana, moço. Você é de onde? Eu sou do... Nome, caravana e profissão. Eu sou seu pupilo aqui do ANS Summit, o mestre de cerimônias, o povo da corte aqui, que ninguém mais aguenta. Vamos lá. Próxima. Mais uma aqui. Vai lá. Boa noite, Sérgio. Meu nome é Lucas, sou aqui de Timbó. E eu queria te pedir qual que é a tua opinião sobre o uso de água das IAs. Uso de água? Ah, sim. Não, isso aí é uma grande discussão que tem, né? Primeiro, quem não sabe o que tem a ver a água com a IA, né? O grande problema da inteligência artificial hoje é que, para você manter esses servidores aí rodando do jeito que eles estão rodando, o consumo de energia é altíssimo. É um absurdo o que eles consomem de energia. E muitos deles são resfriados, né, usando água. Tanto que tem servidores hoje, empresas de servidores, que elas constroem uma usina do lado para aquela usina alimentar o próprio servidor. Entendeu? Não é à toa. E olha só como que é interessante. A gente volta para o retorno para a Lua. Hoje, a grande confusão que tem no mundo, pessoal, é a seguinte: energia. Essa é a grande discussão que tem no mundo. E a gente tem uma grandíssima discussão num negócio que eu deixo aqui para vocês, se vocês quiserem, estudem isso aí, que são a tal das terras raras. Entendeu? Terras raras hoje é a coisa mais importante que existe no planeta Terra. Não é à toa que a China, que é a maior reserva de terras raras do mundo, 43 milhões de toneladas, está dominando o mundo. Entendeu? E olha como o mundo ele não gira, mas ele capota. Aonde que estão as maiores reservas de terras raras do mundo? China, Vietnã, Brasil, que é a terceira, e Índia. Ou seja, os BRICS hoje são os países que podem comandar tudo isso. E os Estados Unidos? Pouquíssima terra rara tem nos Estados Unidos. Pouquíssima. Então, para vocês terem uma ideia, a China descobriu a maior mina de tório do mundo agora, há poucas semanas atrás, que vai alimentar a China com energia para os próximos 60 mil anos.
Então, para eles, não tem problema nenhum. Entendeu? Mas o mundo todo está atrás disso. Por que terras raras é muito importante? Terras raras é que faz o chip de computador, o chip da placa de vídeo, é tudo feito de terras raras, o lítio também, as baterias, tudo isso vem de terras raras. Então, a grande discussão é como tirar energia de tudo isso, uma energia eficaz, principalmente para alimentar os servidores de inteligência artificial, porque a água vai chegar uma hora que não vai conseguir. Beleza? Mas é isso. Eu acabei apontando ali, podemos ter um... Meu nome é Edir, sou de Indaial, mas eu moro em Blumenau, e eu trabalho com produção de vídeo e imagem. Legal. A minha pergunta é sobre... Bom, todo tipo de tecnologia que chega nova vem com muitos benefícios e muitos problemas. E o que eu quero saber é a questão do metaverso. O que tu acha sobre ele, se ele vai vir e vai trazer algum benefício, ou se vai ser só mais um tipo de rede para meio que enfiar a gente numa bolha mais intransponível e a gente fica mais dependente daquilo do que a própria rede social. Excelente pergunta. É o seguinte, né? Então, vou dar um exemplo de coisa que já existe hoje com o metaverso. Tá? A Petrobras ela tem um projeto muito grande com a Meta, que é o seguinte. Você tem lá uma plataforma de petróleo e começa a vazar um tipo de combustível. Eu posso pegar um funcionário, um ser humano, e mandar ele lá, com o risco daquilo lá explodir, pegar fogo, do cara morrer. Olha o projeto que o pessoal fez hoje com a Meta. Existe um robô dentro da Petrobras, que ele vai lá com a câmera, e essa câmera transmite para um metaverso, e este metaverso a gente coloca os engenheiros, os técnicos que mais entendem daquele problema, só que um cara está em Manaus, um cara está em Macaé, um cara está em Itajaí, um cara está em Sergipe, todos eles trabalhando ali com zero risco, porque se pegar fogo, a única coisa que vai acabar é o robô. É o robô que vai morrer, é o robô que vai explodir. Mas as pessoas estão bem. Positivo? Demais, né? Demais. Porque eu estou salvando a vida, possível, diante de acontecer algum acidente. O lance da cirurgia que eu já te falei. Agora, tudo tem o lado ruim e o lado bom. Qual é o lado ruim, né? Muita gente que estuda essa parte do metaverso diz que o que pode acontecer é o seguinte, pessoal. Às vezes, o metaverso vai ser muito mais legal do que essa realidade que a gente vive. E aí, para que eu vou sair da minha Timbó digital, aonde tem tudo que eu gosto, e vir para a minha Timbó real, que eu tenho que andar na rua, tenho que estou cruzando aquele cara lá que eu nem queria ver. Pô, estou passando naquela loja, é aquela loja ali ó, que fica poluindo aqui, entendeu? A minha vista. Isso é terrível, porque vai ter cada pessoa vivendo na sua gêmea digital, que a gente chama, né, digital twin, cada um vivendo na sua gêmea digital, totalmente isolado. Mas por quê? Porque o mundo ali é muito mais legal do que o mundo aqui fora. Então, como controlar tudo isso, né? Esse é o grande desafio. Esse é o grande desafio. Já tem. Eu tenho 2 filhos, né? Eu tenho um filho de 16 e um de 14. Meu filho de 16, ele joga muito Fortnite. Não sei se o pessoal conhece Fortnite aqui, mas aquilo ali já é meio que um metaverso. Porque ele compra a roupinha para o boneco dele, ele compra a arminha, e aí os caras, sabendo disso, o que eles fazem? Lançam uma roupinha nova, aí ele vai lá e compra a roupinha nova para o boneco dele. O que o Fortnite faz, para quem não sabe? Eles fazem reunião. Então, põe um rapper para tocar lá num determinado lugar. Aí vai todo mundo para lá no dia tal, você não pode nem chamar ele, porque ele está imerso naquele negócio. E ó que está muito longe de ser um metaverso. Imagina esse negócio ficando imerso do jeito que o pessoal quer. Para a galera do... Estava conversando com o Gustavo antes, imagina isso para a galera do marketing. Entendeu? Então, assim, são coisas que vão ter que ser pensadas. Para tudo isso, existem pessoas que discutem essas coisas seriamente, que são a parte ética das coisas. Então, na própria inteligência artificial, quem quiser procurar esse termo, tem um negócio chamado Ethics AI, que é a ética dentro da inteligência artificial. Será que a inteligência artificial pode sair assim, fazendo tudo, usando minha voz, usando a voz do outro, usando o traço artístico de um, do outro? Existe essa discussão. E nessa parte aí do metaverso também tem essa discussão, que é o uso ético dessas coisas. Mas isso aí, a gente ficaria aqui 3 anos vai discutindo. Longe, né? Vamos puxar ela dessa fileira e puxar até aqui. Valeu, aplausos para o Sergião aí. Obrigado, Sergião. Valeu. Muito obrigado por vir a Timbó, por estar com a gente aí. Tamo junto aí.